Glória a Deus. Diante disso, peço que os irmãos rapidamente abram suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro da criação, Gênesis, capítulo de número 6. Eita, glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13, 14, 15 e 16. Vamos encontrar, amém? Gênesis, capítulo de número 6, versículo 13, 14, 15 e 16. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Os irmãos acompanham a leitura juntamente comigo. Versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Verso 16. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio que os irmãos já conhecem bastante essa passagem, conhecem bastante a história de Noé. Inclusive tem até uma música. Quando eu era criança eu lembro dela ainda. Creio que os irmãos talvez lembrem. Aline Barros. Arca de Noé. Eu vou dizer como é que era, não sou bem cantar não, mas creio que os irmãos lembram. Os irmãos lembram dessa música. Mas hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do significado que essa arca, que essa construção traz para a nossa vida. Nós vamos estar aprendendo a respeito desse ensinamento na qual a construção dessa arca traz para a vida da igreja. Se nós formos observar no versículo 13, o Senhor diz a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Então aqui o Senhor está dizendo que iria destruir toda a carne, destruir todo ser que houvesse vida. Por quê? Porque a terra estava cheia de violência. Mas para nós entendermos melhor o início do porquê que Deus falou para que Noé construísse essa arca, nós teremos que voltar lá no início do capítulo 6, versículo de número 1. Os irmãos, por gentileza, acompanhem também. Lá no início do capítulo 6, ainda do livro de Gênesis. A tradução da minha Bíblia diz assim: a corrupção geral do gênero humano. Vamos ler aí do início do versículo. Versículo 1 diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, nesses 7 versículos do início aqui do capítulo 6, nós observamos, a palavra nos revela do porquê Deus havia arrependido, porque Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aqui nós observamos do porquê Deus tem a iniciativa de destruir a terra, de destruir todo o homem, pelo fato de que a violência estava se multiplicando a cada dia. E como a palavra diz aqui, lá no versículo 5 do capítulo 6, a palavra diz aqui, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então, o que nós podemos observar aqui? Que para o Senhor se arrepender de ter criado o homem, essas pessoas de antigamente estavam vivendo uma vida realmente de miséria, uma vida de pecado, porque Deus está falando aqui que destruiria todo animal, todo homem que criou, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque eles estavam vivendo uma vida de desagrado aos seus olhos. Só que lá no versículo 8, a palavra já nos revela o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ok, a história já muda. O Senhor já começa a olhar para Noé e ver que Noé é um homem bom. Eita, glória a Deus. Lá no versículo 9, continuando. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aqui a palavra já nos muda, a palavra já nos revela que diante de tudo isso, diante de todos aqueles homens que estavam vivendo uma vida de desagrado aos olhos do Senhor, tinha um porém que o Senhor aqui nos diz que era Noé. E a Bíblia nos diz que o Senhor achou graça sobre Noé. Então a Bíblia nos mostra que Noé vivia uma vida de agrado ao Senhor, uma vida de santidade, porque a Bíblia diz que Noé era um varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Mas vem a pergunta: o que é ser justo? O que é ser reto? O que é andar com Deus? Justo. Viver debaixo da vontade de Deus. Fazer tudo quanto a lei de Deus, as palavras do Senhor diz que nós devemos viver. Reto. Seguir os caminhos do Senhor. Seguir os caminhos que o Senhor nos propõe. E o que é andar com Deus? Andar na presença do Senhor. Como que eu posso andar na presença do Senhor? Glória a Deus. Vivendo uma vida de santidade com Ele. Buscando Ele em oração. Fazendo tudo quanto Ele vos mandar a cada um de nós. E lá continuando a respeito, quando Deus anuncia o dilúvio a Noé, lá no versículo 13 diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aqui no versículo 14, no versículo 15 e no versículo 16, nós podemos observar um projeto que o Senhor traz, que o Senhor dá a Noé. Que projeto era esse? Construir uma arca. Creio que os irmãos sabem o intuito, o objetivo que o Senhor tinha para que Noé construísse essa arca. Mas nessa noite, nós vamos estar aprendendo do significado, da simbologia que a construção dessa arca e cada material que foi usado nela traz para as nossas vidas. Acompanha comigo o versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de o quê? Isso, gofé, ou cipreste, como o irmão falou. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, tamanho, 50 côvados a sua largura, sua espessura, e de 30 côvados a sua altura.
Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Uma arca desse tamanho, moço, né? A gente pode estar assim. Tinha até 3 andares. A Bíblia está dizendo aqui, andares baixos, segundos e terceiros. Uma arca de 3 andares, era coisa chique. E não era homem criativo, porque para construir uma arca. Mas nós podemos observar aqui uma coisa. Que Deus foi bem delicado durante essa construção, durante a apresentação desse projeto a Noé. Por quê? Porque a Bíblia aqui nos mostra que Deus deu um projeto já feito para Noé. Noé não precisou pensar assim, o que é que eu vou usar para isso, o que é que eu vou usar para aquilo. Não, o Senhor já tinha dito o que é que ele ia usar. Noé só precisava ter atitude e ir fazer. É verdade. E veja bem, o que é que nós aprendemos com isso? Eu creio que os irmãos sabem que Noé construiu a arca, não construiu? E ele construiu a arca, entrou ele, sua família e os animais. Então o que é que nós podemos aprender com isso? Isso é interessante. Que Deus, quando Ele nos chama, quando Ele pede para nós fazer alguma coisa, quando Ele nos tirou desse mundo, Ele não nos tirou para sentar nas cadeiras da igreja, ter carteirinha de membro, só para dizer, eu sou crente. Não. Esse não é o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. O chamado que o Senhor tem para a nossa vida é vir para a igreja todo dia, glorificar o seu nome e fazer a obra que Ele deixou para cada um de nós. Porque o crente não tem que viver só dizendo, eu sou crente, da igreja para casa. O crente tem que dizer que é crente por onde ele andar. Porque a glória do Senhor tem que resplandecer em sua vida aonde ele estiver. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Mas por que gofé? Não é verdade? Tanta madeira espalhada nesse mundo, não é verdade? Aí Deus foi dizer que ele tinha que usar a madeira de gofé. Mas é interessante do porquê que Deus pede para que Noé construa sua arca com essa madeira. Veja bem, farás comprimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Por que que Deus pediu para que ele colocasse betume dentro e fora da arca? O que é que o Senhor quis dizer com isso? Veja bem, essa madeira na qual o Senhor pediu para que Noé usasse na construção da arca, ela tem uma simbologia, ela tem uma importância. E esse betume, na qual o Senhor pede para que Moisés use por dentro e por fora da arca, ela também tem um objetivo, tem um intuito. E agora eu vou mostrar para os irmãos qual o objetivo e o que o Senhor quer nos passar dentro dessa passagem aqui. Primeiro, a arca da construção, construção de tábuas de gofé. O Criador determinou a Noé que na construção da arca usasse madeira de gofé, do hebraico transliterado gopé. O material empregado na construção da arca, portanto, era madeira de gofé ou cipreste, uma madeira sólida e isenta de apodrecimento durante centenas de anos. Aqui nós observamos o quê? Que Deus pediu para que Noé usasse a madeira de gofé para a construção da arca, porque era isenta de apodrecimento, ou seja, podia passar anos e anos e ela não ia apodrecer. Nós sabíamos que a arca passou vários dias em cima da água, então teria que ser uma madeira bem resistente, não é verdade? Então por isso que o Senhor pediu para que ele usasse essa madeira de gofé, porque ela passava muitos e muitos anos e não apodrecia. Era uma madeira rígida. Continuando. As tábuas apontam para os filhos de Deus. Mas como assim? Como é que essas tábuas, aquele monte de tábua que Noé usou para construir aquela arca, pode apontar para os filhos de Deus? Veja bem. Creio que os irmãos sabem que durante a construção, não sei, o irmão André sabe que durante a construção de uma canoa, as tábuas têm que estar juntinhas, né? É verdade. Glória a Deus. As tábuas têm que estar juntinhas, irmãos. Então, veja bem. As tábuas unidas na arca apontam para a união dos filhos de Deus como igreja de Jesus. Glória a Deus. Veja bem, as tábuas tinham que estar juntas, não é verdade? Por quê? Porque viria a água e a água não tinha que ultrapassar, não tinha que entrar para dentro da arca. Então a madeira tinha que estar colada uma na outra, junta. Por isso,
essas madeiras, essas tábuas, elas apontam para os filhos de Deus, porque a igreja tem que estar junta, a igreja tem que estar unida. A procedência da madeira de gofer, uma madeira colhida no deserto, aponta para a natureza de Cristo nos crentes. Uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante para as nossas vidas, de muita importância. A presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. As tábuas preparadas por Noé precisaram sofrer golpes de instrumentos cortantes e batentes. É lógico, para ajustarem-se como arca planejada por Deus. O fato aponta para as batalhas espirituais travadas pelos servos de Deus para ajustar-se como igreja de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Creio que os irmãos sabem que durante a construção da arca, em algum momento Noé teve que cortar um pedaço de madeira. Em algum momento Noé teve que bater em alguma madeira, não é verdade? Para quê? Para que ela se ajustasse, para que ela ficasse bem encaixada. Por exemplo, quando nós vamos construir uma casa, não tem uma hora, ó, aquela ripa passou, está muito grande, eu vou lá, corto. Não é verdade? Não é assim? Ah, a parede está, tijolo passou, está muito grande, eu vou lá e corto. Vou fazer o radier da minha casa, preciso de prego, preciso de um martelo. Como é que eu vou pregar aquela tábua? Eu vou lá, pego o martelo, o prego e bato. O que é que significa? Que durante a construção, Noé teve que cortar, Noé teve que bater em algum momento nas madeiras, teve que deixar elas bem ajustadas para que elas ficassem bem encaixadas. Essas batidas, esses cortes que Noé dava em cada uma das tábuas, significa que nós, como eu acabei de falar, as tábuas elas apontam para os filhos de Deus. Então, nós, como os filhos de Deus, nós, como os membros da Igreja de Cristo, vamos passar por momentos de dificuldades, por momentos de tribulação. E é para que isso vai servir? Para que nós venhamos se ajustar como Igreja de Cristo. Porque como eu posso receber vitória se eu não passar por luta? Não é verdade? Como é que eu posso vencer uma tribulação se eu nunca passei por uma? Não é verdade? Como é que eu posso vencer uma dificuldade se eu nunca passei por uma? Um dia eu vou ter que passar. Então, essas tábuas, na qual foram preparadas por Noé, elas precisaram sofrer golpes, precisaram ser cortadas. Não estou dizendo que o Senhor vai cortar teu braço, não estou dizendo que o Senhor vai te dar um tapa. Nada disso, mano, vamos pensar isso. Eu estou dizendo que durante a vida, durante a tua vida, vai haver momentos de dificuldade, sim. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas Deus sabe. O Senhor sabe da vida de cada um. Mas, claro, nós sabemos que nós vamos ter dificuldade, nós vamos passar por tribulação. E isso vai servir para nos ajustar dentro da igreja, para sermos verdadeiramente membros de Cristo, estarmos bem preparados. Essa é uma simbologia na qual a palavra do Senhor nos traz. Continuando. O golfer, ou cipreste, como qualificação da madeira para edificação da arca, por tratar-se de um material resistente à corrupção, apodrecimento, aponta para a natureza santa e íntegra dos filhos de Deus como igreja. Ou seja, como eu acabei de falar, a madeira que Noé iria usar para a construção da arca viria do golfer, da madeira de golfer. E como eu já falei, a madeira de golfer era uma madeira muito rígida, em centro de apodrecimento. Ou seja, Noé usou a madeira do golfer. Ou seja, ele usou as tábuas que vinham da madeira do golfer para fazer a arca. E essa madeira ela é em centro de apodrecimento. O que é que significa? Que nós, como igreja de Cristo, devemos viver em santidade. Devemos viver uma vida de agrado ao Senhor. Glória a Deus. Continuando. As tábuas unidas com betume. Os servos e o poder do sangue de Jesus. Não somente unidas deveriam estar as tábuas. A ordem divina a Noé foi que fechasse as brechas contra as águas do dilúvio. Entre as tábuas deveriam ser aplicado betume por dentro e por fora, para juntá-las uma à outra. Por que que o Senhor pediu para que Noé usasse betume dentro e fora da arca? Betume do hebraico,
capã, usado para piche, substância negra e resinosa muito pegajosa obtida da destilação do alcatrão ou da terebitina. Designação comum a substâncias betuminosas sólidas ou semissólidas, naturais ou artificiais. Resíduo da destilação de líquidos densos de alcatrões. Betume nas tábuas da arca aponta para a presença do sangue de Jesus na igreja. Ou seja, a arca iria ser toda revestida por dentro e por fora do betume. Para quê? Para que ela ficasse ainda mais revestida e a água não entrasse para dentro. O que é que significa? Que o sangue de Jesus tem que nos purificar por dentro e por fora. E ele tem esse poder, mas para que ele faça isso, nós temos que deixar ele entrar. Não é verdade? A Bíblia nos diz, lá em Efésios 6, ela fala a respeito da armadura de Deus. Creio que os irmãos sabem, os irmãos conhecem a armadura de Deus. A Bíblia nos fala isso. Então, como isso pode entrar também na nossa vida? Esse betume também pode apontar para a armadura de Deus, na qual cada um dos irmãos deve estar revestidos. O betume entre as tábuas unidas aponta para o poder do sangue de Jesus na vida dos servos em prol da unidade espiritual da igreja. Ou seja, quanto mais unido, melhor. Porque Deus não quer uma igreja desunida, Deus não quer uma igreja separada, Deus quer uma igreja unida. O betume aplicado nas tábuas por dentro e por fora da arca apontam para o poder do sangue de Jesus, tanto na vida interna quanto na vida externa dos servos, isto é, espírito, alma e corpo físico. Precisam e devem estar literalmente comprados, resgatados, lavados e redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Esse betume aponta para o sangue de Jesus que deve nos purificar, que nos purifica de todo pecado, não é verdade? Nos ajuda a viver uma vida de santidade com o Senhor. Veja bem, brechas naturais abertas no crente. Olhos, ouvidos são portas abertas, consequentemente precisam ser fechadas com sangue. Em algum momento, se Noé não tivesse prestado atenção, ele poderia ter deixado alguma brecha na arca, não poderia? Porque uma arca daquele tamanho, com 3 andares, ia dar trabalho para revestir ela, não ia? Todinha de betume. Mas veja bem que Noé teve bastante atenção e revestiu ela totalmente. Ou seja, nós não devemos, como igreja de Cristo, como membros da igreja e filhos de Deus, deixar brechas em nossos corpos. A Bíblia, aqui o autor aqui desse pequeno texto está dizendo que olhos e ouvidos são portas abertas que precisam ser fechadas. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes, não tem às vezes a gente está andando num local, a gente ouve uma coisa que a gente não queria ouvir, a gente vê uma coisa que a gente não queria ver e acaba machucando a gente? Pois é, são nessas coisas que os irmãos, que os crentes, como filho de Deus, como igreja de Cristo, têm que vigiar. Por quê? Porque nós não devemos deixar essas coisas nos atingir. Nós devemos estar revestidos do sangue de Jesus. Por isso, a importância de todo esse revestimento com as armaduras de Deus. A união das tábuas através do betume espiritual aponta para a igreja como jardim divino fechado contra as águas mortíferas do mundanismo. Ou seja, as tábuas, a arca, ela aponta, simboliza para uma pessoa. A arca como um todo, ela aponta para uma pessoa. Quem era essa pessoa? Jesus. Como assim? Porque veja bem, que a arca foi o meio utilizado para salvar Noé, sua família e os animais. Jesus veio para salvar o mundo. Entenderam? A arca estava apontando para a vinda do Senhor Jesus. E como a arca, como nós somos membros, nós somos noiva. A igreja é noiva de Cristo, ela deve estar unida, revestida, deve estar santa. Glória a Deus. Creio que os irmãos sabem de qual podemos dizer a história de Noé. Mas nós podemos observar que quando Noé entra na arca juntamente com sua família e os animais, a Bíblia nos mostra, nos revela, lá no versículo 16 do capítulo 7, que o Senhor fecha a porta. O próprio Deus fecha a porta. O que é que isso significa?
que vai chegar um dia em que a família de Deus vai subir. Ou seja, a porta vai fechar. Só que quem não estiver em comunhão com Deus, quem estiver vivendo uma vida de qualquer coisa, vou para a igreja, volto, vou me desviar, volto para a igreja, vou sair da igreja, vou e volto, vai e volta, volto e desvia, uma hora Jesus vai voltar. E na hora que ele voltar, ele não vai estar nem aí se tu está na igreja ou não. Então, vamos vigiar no que nós fazemos, nas nossas atitudes e no que nós falamos. Porque a qualquer momento Jesus pode vir, Deus pode fechar a porta. E se eu não estiver em comunhão, eu vou ficar do lado de fora. Mas eu não quero ficar do lado de fora. Eu quero ficar do lado de dentro. Quem é que quer ficar do lado de fora? Eu não quero. Então, irmãos, vamos vigiar nos que nós fazemos. Vamos buscar cada dia mais uma vida de oração, uma vida de santidade aos pés do Senhor. Buscar uma vida de agrado ao Senhor. Porque Ele tem um projeto para a vida, para nossas vidas. Assim como Ele teve para a vida de Noé. Veja bem que o projeto que Ele deu para Noé não era para salvar só Noé. Veja bem que a Bíblia diz que Noé, sua família e os animais entraram dentro da arca. O projeto que o Senhor tem para a nossa vida não é só para dizer, eu quero te salvar. Não, Deus não te chamou só para te salvar. Ele quer que tu pregue a palavra para salvar outras vidas. A gente não pode viver nesse conformismo de dizer, eu sou crente agora, eu vou ler a palavra só para mim e pronto. Não. A missão que Ele deixou foi para cada um de nós de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Então esse é um projeto, essa é uma missão que assim como Deus deu autoridade para Noé, Ele também nos deu autoridade. Então nós não devemos pensar que o Senhor nos chamou simplesmente para sentar na igreja, dar glória a Deus e aleluia, porque a própria palavra de Deus diz, esse povo me honra com lábios, porém seu coração está longe de mim. A Bíblia está apontando para pessoas que vivem dentro da igreja, dá glória a Deus e aleluia, e diz que vivem em comunhão com Deus, mas lá fora, dentro de casa, é uma vida totalmente diferente que a Bíblia nos propõe, do que o Senhor nos quer que nós venhamos viver. Então é para esse tipo de pessoa que o Senhor quer mudança. É para esse tipo de pessoa que o Senhor quer que ele venha viver uma vida agradável diante dos seus olhos. Viver uma vida assim como Noé. A Bíblia diz que Noé era varão justo, reto e andava com Deus. Vamos ser justos, vamos ser retos, vamos andar com Deus. Porque, irmãos, isso é maravilhoso como igreja de Cristo. Isso é maravilhoso ser reconhecido aí fora que a igreja vive unida. É maravilhoso a gente andar na rua e dizer, gente, eu fui um culto naquela igreja, eu gostei, porque eu vi que aquela igreja, que os irmãos daquela igreja são unidos, verdadeiramente eles adoram ao Senhor, gostei daquela igreja, gostei daquele culto, vou mais uma vez. É assim que tem que ser o culto. Tanto com crente ou com descrente, tem que ter glória, tem que ter aleluia. Porque Anderson Freire não está aqui, pastor Cílio Malafaia não está aqui para pegar, mas Jesus está. Jesus está aqui. Então é isso que nós devemos entender. Que pode não ter um número bom, não ter um número grande de pessoas, mas Jesus está lá no meio. A palavra não diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos ele vai estar lá. Então Jesus está no culto. Então vamos dar ouvido para a palavra que ele nos traz nesta noite, que nos exorta. Nós devemos buscar mais ele, buscar viver uma vida de santidade e botar a cara no sol. Porque eu sei que Noé, em momento algum, ele disse, essa arca, desse tamanho, 3 andares, um sol quente, que só, uma hora dessa, só eu e esses meninos. Não vou hoje não. Hoje eu não vou construir essa arca não, porque o sol está quente e está chovendo. Em momento algum Noé diz isso. A Bíblia diz que na hora que Deus dá o projeto para Noé, ele já começa a exercer. Por quê? Porque Noé era homem justo. Ele queria fazer tudo para agradar ao Senhor. Então é isso que nós devemos entender. Que tudo que nós fazemos é para agradar a Deus. Vamos dar o nosso melhor, assim como Noé deu o seu melhor para Deus. Noé foi cuidadoso, vamos ser cuidadosos. Noé foi zeloso, vamos ser mais zelosos com a obra do Senhor. Noé teve prazer, teve amor em fazer o que o Senhor mandou ele fazer. Vamos ter amor pela obra. E é isso que o Senhor quer da sua igreja. União, amor. Porque a Bíblia diz, Deus é amor. Como é que eu digo que amo meu irmão, mas
eu vivo com raiva do meu irmão, vivo com rancor, guardo rancor do meu irmão e digo, Deus é amor. Irmãos, Deus é amor. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Ou seja, nós nos tornamos casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí como é que eu digo que Deus é amor e eu não consigo perdoar? Como é que eu digo que Deus é amor e não consigo amar? Irmãos, Deus é amor. Se tu não ama, Deus não está na tua vida. Se tu diz que Deus é amor e tu não consegue expressar esse amor, infelizmente, eu posso te dizer com plena certeza que o amor de Deus não habita dentro de ti. Como é que tu quer pregar amor se tu não tem amor? Como é que tu quer pregar? Como é que tu quer pregar uma coisa que tu não vive? Como é que tu quer pregar uma coisa que os irmãos têm que fazer se tu não faz? Não é verdade? Como é que eu quero ter autoridade, mesmo eu tendo cargo ou não, dentro da igreja? Como é que eu quero ter? Eu tenho uma ideia, quero passar para dentro da igreja, mas eu não vivo em comunhão com Deus e digo, assim vai ser bom. Será? Porque a Bíblia deixou bem claro que não foi Noé que teve a ideia de construir a arca. Quem teve a ideia, quem teve o projeto foi Deus. E Deus deu para Noé o projeto. A gente não pode querer fazer tudo que vem à nossa mente. Porque primeiramente a gente tem que pedir a Deus. Porque o melhor projeto vem de Deus. Amém? Então que nós venhamos sempre buscar sabedoria, buscar mais amor, mais comunhão na nossa igreja, e que possamos sempre viver uma vida agradável diante dos olhos do Senhor, e que assim possamos se tornar mais unidos, mais carinhosos uns com os outros, e assim viver uma igreja santa, uma igreja pura, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da união da igreja. Glória a Deus. E essa era a palavra que o Senhor tinha para trazer esta noite. Espero que os irmãos tenham entendido. E eu queria fazer uma oração diante dessa palavra, se os irmãos me permitem, se colocasse de pé, nós fazemos uma oração, agradecendo essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Oremos, agradecendo ao Senhor pela palavra. Deus amado, Deus querido e maravilhoso. Pai, nesse momento te louvamos, te agradecemos, agradecemos o teu nome por este momento, Senhor, que passamos aprendendo de ti e das tuas santas e benditas palavras. Obrigado, Senhor, por mais uma vez ter falado conosco, Senhor, através das tuas palavras. Que elas continuem, Senhor, fazendo efeito no meio da tua igreja, que elas continuem fazendo efeito nos nossos corações, que possamos, ó Deus, cada vez mais fazer a tua obra com amor, com dedicação e com compromisso. Deus amado, venha nos fortalecer, nos revestir, Senhor, da tua palavra, nos revestir da tua armadura, para que nenhuma seta, nenhuma ação maligna venha nos atingir, mas que possamos, Senhor, sempre estar unidos, Senhor, assim como aquelas tábuas da arca apontam para a vida da igreja. Nós devemos estar unidos e revestidos com o teu sangue. Continua nos abençoando, manifestando o teu poder, manifestando a tua glória. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos irmãos e dos irmãos que se congregam aqui neste local. Que nós possamos, Senhor, ter mais prazer em estar na tua casa, em estar na tua presença, louvando, bendizendo e engrandecendo o teu nome. É o que te pedimos e por fé te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vê uma bênção grande demais.